Para você ter uma ideia, Guido, os nossos produtos, não existe assistência técnica, não existe conserto, não existe manutenção. Se você tiver algum problema com algum produto Logitech, você liga no nosso 0800 e a gente te manda outro. Porque a gente parte do pressuposto de que se alguma coisa deu errado no seu produto, a culpa é nossa e não é sua. Já que você chegou até aqui, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal que está aí embaixo do seu vídeo, no canto inferior direito. E pegue essa carona comigo, que está muito bacana. Vamos lá. Oi aí, Vera Tomás, tudo bom? Bom dia de novo. Eu estou ótima. E você, Guido? Tudo bom, tranquilo. E aí, Paulão, tudo bem, Paulo Cardoso? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Então, coincidência, igualmente, coincidência, eu estava passando pela rua, eu vi vocês dois parados, provavelmente esperando um Uber. Provavelmente. Falei, deixa eu ver o que eles estão fazendo ali. Vocês cancelaram o Uber e eu vou levar vocês para onde vocês querem. Economizamos, né, Paulo? Começamos bem o dia já com uma economia, uma super companhia. Felizes. Então, aí é o seguinte, Paulo, faz muito tempo que eu não te vejo, né? Faz algumas décadas. A Vera não, a Vera faz pouquinho tempo que eu não vejo. Né? O que vocês dois estavam fazendo junto ali? Que tem coisa, porque Paulo, você tem a distribuidora. Você, eu conto você eu. tem a distribuidora. O Paulo, eu sei que ele é executivo de uma fabricante. Isso. Da maior fabricante de videoconferência do universo. Pois é. Embora muitas pessoas ainda não saibam, né? Mas a Logitech é hoje líder no provimento de soluções de videoconferência e produtos para o mercado corporativo. De vídeo colaboração. E isso a gente já tem uma história muito longa que vem desde as webcams. A primeira webcam USB foi inventada pela Logitech em 1998. Olha. E até hoje essas webcams são usadas nesse mesmo modelo, só que a gente inventou muito mais coisa. A primeira webcam 1080p do mercado, a primeira webcam 4K, e de lá para cá a gente trouxe vários outros produtos, sempre baseado nesse conceito de plug and play, de facilidade, de uso e de qualidade. Pois é, mas o mercado conhece a Logitech mesmo, não é por aí não, né? Não, o mercado conhece a Logitech por mouse e teclado. E para quem não sabe, né, embora exista um mito de que quem inventou o mouse não foi a Logitech, realmente não foi um cientista, mas a Logitech ela detém a primeira patente de invenção do mouse, da Logitech. E se você fala em mouse hoje, a referência de mouse e teclado é a Logitech. E no mercado mundial, né, Paulo? Não é só nós enquanto usuários, mas, Guido, essa empresa, ela trouxe tantas surpresas para o meu universo que eu acho que a gente pode até surpreender você também, que sabe tudo de tecnologia, que está há tantos anos aí nesse segmento. Você quer ver uma coisa que eu não sei? O que você não sabe? Paulo, eu não tenho a menor ideia onde é que fica o headquarter da Logitech. Eu não tenho ideia em que parte do planeta fica, porque eu nunca viajei pela Logitech, por exemplo. Olha para fora. Que interessante. Né? Eu imagino que deve ficar nos Estados Unidos, agora onde fica, eu não sei. Pois é. E você também não imagina a idade da Logitech. Não. E nem a minha, assim como eu, que pareço 18, né? Mas com um corpinho de 17, mas tenho algumas décadas. A Logitech é uma empresa que vai completar 40 anos. Sim. Pouquíssimas empresas de tecnologia que você conhece sobreviveram 40 anos no mercado, se não fosse pela inovação, pela qualidade dos produtos, pela credibilidade. Sim. E isso vem principalmente da origem da Logitech. Ela é uma empresa suíça. Suíça? Não tinha a menor ideia.
Eu também fundada na Suíça, tive essa surpresa, essa reação quando muita soube. gente se surpreende com isso. E isso fala muito da nossa origem e dos nossos produtos. Como você sabe, os suíços são obcecados por qualidade, por precisão, né? E a gente traz tudo isso para os nossos produtos, pela qualidade, pela durabilidade dos nossos produtos. E é uma característica do suíço também passar isso para as suas relações, para os seus parceiros, para os seus clientes. E esse é um dos principais motivos que nós estamos aqui com a Vera hoje, que é o nosso novo distribuidor aqui no Brasil, focado nas nossas soluções corporativas, porque a gente precisa realmente, no processo de canal, distribuidor e usuário final, passar a mensagem da Logitech de qualidade, de confiabilidade e principalmente de credibilidade. Para você ter uma ideia, Guido, os nossos produtos, não existe assistência técnica, não existe conserto, não existe manutenção. Se você tiver algum problema com algum produto Logitech, você liga no nosso 0800 e a gente te manda outro. Porque a gente parte do pressuposto de que se alguma coisa deu errado no seu produto, a culpa é nossa e não é sua. Lembre-se que nós somos suíços. Né? E os suíços têm essa aficção por qualidade, por tecnologia e fazer as coisas da forma bem feita. Que interessante. E isso é uma característica que a gente traz para os nossos negócios. E esse um é um dos motivos que a gente tá atendimento de pós-venda único. Vou contar um fato que foi até engraçado. Estava eu numa das nossas revendas, lindas, querida. Quando eles assistirem, eles vão lembrar do que eu estou falando. E chegou a coordenadora comercial e perguntou: Verinha, você mora ainda em Alphaville? Eu falei: não. Por quê? Porque precisa passar no cliente X para quebrar o equipamento dele. Eu falei: para quebrar eu vou, mas por quê? Né? Porque a Logitech pede que quebre, né? Inutilize, tira uma foto e manda um novo. E o cliente não está com coragem de fazer isso. Que interessante. O cliente, não, mas não vai dar para reparar mesmo. Não, até daria para reparar. Mas o conceito da fábrica é: você merece um equipamento novo. Ele já cumpriu o seu papel. Exatamente. E acho que é porque é muito baixinho o índice. É 0,002% de retorno de equipamentos com defeito. Mas esse motivo que a gente pede para destruir o equipamento, e não precisa mandar para a Logitech destruído, a gente dá uma instrução de como fazer um descarte sustentável desse equipamento, é exatamente para a gente não alimentar a indústria de partes e peças. Claro, criarem Frankenstein para os nossos produtos. Claro. Então a gente manda um novo, a pessoa que recebe o novo, ela já está up to date com a nova tecnologia e muito mais feliz porque vai continuar com a Logitech por muito tempo. E esse é o motivo do sucesso dos nossos produtos, principalmente do mercado residencial, do mercado pessoa física, mas a gente levou isso para o mercado corporativo e você pode imaginar o quanto isso faz diferença no mercado corporativo e agora cada vez mais no governo também. Agora, o que levou você a ir para a Unintel? A pegar a Vera, por exemplo, que vende areia no deserto, gelo no Polo Norte e é muito querida pelo mercado. Parte da sua pergunta já é metade da minha resposta. Porque uma pessoa que consegue vender gelo no Polo Norte e areia no deserto, ela tem no mínimo uma credibilidade muito grande. Muito obrigada por isso. E a gente tem uma série de restrições para distribuidores. Na verdade, a Logitech no Brasil tem 17 distribuidores, mas para esse mercado corporativo de videoconferência nós restringimos a 8 distribuidores. Todos eles com as suas particularidades, e a particularidade da Unintel é exatamente o expertise neste mercado corporativo, ser líder nas soluções de desktop, que são na verdade headsets e câmeras, e também por ela ter um foco no mercado corporativo e principalmente por ter uma característica bem peculiar, né? A fábrica, a sede da Unintel fica num lugar maravilhoso, que é na Bahia. Aliás, se precisa ir lá, Guido. Quando você quiser, eu vou te dar uma carona, mas vai ser de avião, tá? Não dá pra gente dirigir. E por que isso faz diferença pra gente ter essa sede também fora do eixo Rio-São Paulo?
É porque quanto mais carente ou quanto menos infraestrutura tem a região do país, muito mais tecnologia ela precisa. Sim, e faz muita diferença. E é um mercado que nós queremos crescer muito, é um mercado do norte e nordeste do Brasil, e vamos crescer muito. E o mercado do centro-oeste e sudeste, a Uniantel já é líder absoluta nessas soluções. Sim. E que foi, nós tomamos a decisão, a credibilidade, o foco, o expertise nesse mercado e, obviamente, a Vera, que faz bastante diferença. Muito obrigada, É difícil Paulo. explicar para a maior parte dos executivos do mundo o quanto no Brasil se faz negócio com pessoas e não com empresas. Pois é, né? Aqui é muito mais networking do que marketing. Com né? certeza. E isso é uma característica bastante peculiar também na Suíça. A Suíça tem muito disso, tem a confiança nas pessoas. A credibilidade que eu te entrego é única. Sim. Nenhuma pessoa jurídica entrega se não passar por uma pessoa física. Claro. E é isso que Paulo, eu, Heloísa, De Vito, que cuida de canais hoje, Logitech, Jairo, todo mundo tem. A gente acredita no outro, a gente gosta um do outro, a gente gosta de fazer negócios e defender as nossas marcas. Agora, Vera, como é que surgiu a distribuição? Quer dizer, você foi atrás deles? Sim, eles vieram? eu fui muito. O nosso maior objetivo enquanto Nentel é entregar ao nosso revendedor os melhores produtos, precificados corretamente para o mercado, que tenham aderência àquilo que eles estão ofertando no seu dia a dia, para a sua carteira de clientes. Aí a Logitech coube como uma luva. Por quê? Porque essa revenda tem esse cliente tem a necessidade de comunicação remota, videoconferência ou, se for em voz, com headset, e o portfólio da Logitech vai atender essas necessidades. E como o Paulo comentou, USB, simples demais, ele não tem que comprar software, não tem que esperar liberação de não sei onde. Não, ele leva um etap, por exemplo, coloca na porta USB e tá pronta a sala de videoconferência, né, Paulo? É isso aí. É lindo. Vocês conversam com basicamente qualquer sistema? Com todos. Os que existem e os que estão para surgir. Tá. E essa é uma característica interessante, porque há 4 anos atrás, a Logitech tinha uma outra empresa no grupo, do qual eu era o Country Manager, que era a Lifesize. Sim. E era um fabricante de videoconferência tradicional, assim como o Cisco, como o Poly, como a Avaya e outros, né? Mas nós entendemos que esse mercado de videoconferência tradicional, já faz 4 anos isso, ele iria desaparecer. E a Lifesize focou num produto chamado Lifesize Cloud, que era a videoconferência na nuvem. Sim. Mas a Logitech entendeu que não fazia sentido nós termos dentro de casa um fabricante de produtos, de um desenvolvedor de produtos para cloud, quando a gente poderia estabelecer parcerias com outras fabricantes, como a própria Skype, né, da Microsoft, o Skype for Business estava surgindo, o Webex, Google Hangouts e outras, né, que hoje existem. Então nós fizemos exatamente o processo contrário, nós devolvemos a Lifesize para o dono, coisa de suíço, e a Lifesize hoje é uma parceira Logitech. Entendi. Assim como todos os outros softwares tradicionais de mercado de cloud, como Webex, Teams, Microsoft Teams, Zoom. Agora mais uma parceria com Rainbow, com BlueJeans, com PackZip e vários outros fabricantes. Inclusive, você pode usar os produtos Logitech até mesmo com FaceTime. Se você plugar seu USB dentro de um Mac, você tem uma sala de videoconferência no seu próprio celular, baseado nos produtos Logitech. Então essa visão agnóstica de produto, de fabricantes, é o que nos deu hoje 71% de market share de câmeras USB no mercado. Não é um número para se ouvir sem emoção, né? 71% é um número
que causa realmente comoção positiva ao ouvir, ao saber. Mas agora, eu acho que, Vera, olha a revenda, né? Ela fazia que a Vera parte falou, disso. Né? De trazer a revenda para esta nova oportunidade de mercado, que é o que a Unentel está fazendo. Então, é isso eu queria te perguntar, Vera. Sim. Vocês estão falando, eu estou aqui maquinando a próxima pergunta, na verdade, para pegar em cima do que vocês estão falando. Como que é chegar num cliente que não tem Logitech? Tá. E convencer esse cara que Logitech tem 71% no mercado? É fácil, de novo é fácil. Começamos com nenhuma revenda Logitech, né? Sim. Estamos aí há 4, 5 meses dessa parceria e era zero a nossa carteira Logitech. Sim. Então, ao chegar no revendedor, é maravilhoso poder dizer, querido revendedor, trago aqui uma forma, uma possibilidade de você ganhar mais dinheiro, fazer mais negócios, entregar o melhor produto USB de videoconferência do mundo. Ninguém tem 71 de market share à toa. E um custo acessível, principalmente. Sim. E no preço certo, com o custo adequado para o nosso mercado. Aí se tira da mala, instala e fala, vamos lá, vamos abrir uma sala Zoom aqui, quem você quer convidar para participar desse teste? Chamamos alguém do outro lado, fazemos o teste na hora, em minutos, e a revenda fala, eu quero vender, me ensina. Aí tem todo um processo. Sim. Tem certificação? Precisa de certificação? Não precisa a certificação, mas nós sugerimos que façam todos os treinamentos disponíveis pela fábrica. Há necessidade do registro no programa de canais do Logitech, que é simples, é efetivo, é direto, é objetivo. Ele vai lá ter as regras para a participação desse programa e todos os benefícios, com registro de oportunidades, descontos adequados a cada negociação, kit de demonstração, marketing. Eu acho que isso lindo. Tem um fator bastante importante nessa sua pergunta, Guido. Você pergunta como que é apresentar um produto para uma revenda Logitech. Às vezes é a mesma sensação de apresentar para o cliente final, porque em algum momento da vida dele ele já teve um Logitech. Sim. Seja uma câmera, seja um mouse, seja um teclado. Eu tenho feito palestras aí em vários lugares e às vezes levanta a mão no meio da plateia alguém falando assim, cara, eu tenho um mouse da Logitech faz 10 anos e ele não quebra, né? Como é que eu faço para trocar e comprar outro? A gente acaba até mandando outro. Então a confiabilidade na marca ajuda muito o primeiro contato com a revenda e com o cliente final. O segundo fato é que muitas vezes, e esse é uma realidade de mercado da videoconferência, todo mundo está com a sala, até com uma videoconferência tradicional instalada, mas ela é que eu chamo de tecnologia Walking Dead. O que é a tecnologia Walking Dead? É aquela que está morta, só que não. Sim. Ela está lá consumindo o custo de infraestrutura, consumindo recurso de tecnologia, consumindo pessoal de TI, e o cara não consegue trocar, não consegue tirar aquilo. E também é Walking Dead porque ela assusta o usuário tradicional que não consegue usar aquilo. Exatamente. Mas na casa dele, ele tem o Skype, ele tem um Hangout, ele tem um Microsoft Teams, e ele consegue fazer isso tudo em casa. E o que mais tem nos ajudado na adoção é que ele tem essa transparência da tecnologia que ele usa em casa, na universidade, com os amigos, com a família, dentro da empresa. Só que a um custo muito mais acessível, ou seja, 10% do valor de uma tecnologia, de uma videoconferência tradicional é quanto custa o valor de uma câmera Logitech. E muito mais fácil. O controle remoto, que é o grande inibidor do uso da videoconferência, na Logitech você tem um app no celular que você baixa e você mesmo opera a câmera com o seu celular, que ajuda também na adoção. 4 ou 5 comandos, né, 4 Paulo? ou 5 comandos. As câmeras todas em 1080p e 4K de resolução, ao custo super acessível.
plug and play. Então a revenda, quando vai vender para o cliente final, ele basicamente não precisa fazer nada porque o cliente já conhece. Entendi. O cliente já tem. Ele só não acredita que faz o que faz, com a qualidade que a gente diz que faz. Quando a gente conta essa história de ser uma empresa suíça, de ter essa preocupação com a qualidade, ele fala, eu quero ver. E aí é a importância do kit de demonstração, que as revendas levam, fazem a demonstração. Uma POC, uma prova de conceito Logitech, ela dura entre 5 e 8 minutos. É o tempo que o cliente precisa ver a qualidade de imagem, a qualidade de som e dizer assim, é isso que eu quero. Quanto custa? Custa tanto. Ele fala, deixa aí. Então muitas vezes a POC se transforma já no próprio produto final. Vendido. E qual é o trabalho de instalação? Você perguntou da certificação. A certificação é o cara conseguir achar onde está a porta USB. É complicado. E sabe, Guido, aconteceu numa revenda, estava eu e o nosso executivo de vendas, fomos, oi, amada revenda, você vai vender videoconferência conosco. Aí, com muita humildade até eu diria, talvez não seja essa palavra, mas assim, de uma forma bastante singela, o meu revendedor disse, não vou, velhinha, eu não tenho nenhum engenheiro aqui que eu possa preparar para vender videoconferência. Eu falei, não, eu não quero nenhum engenheiro, eu quero a sua equipe comercial. Ele colocou lá as pessoas da área comercial e fizemos a demonstração. Eu falei, então, vocês não engenheiros conseguem vender esse produto ou não? Todos. Claro que sim! E hoje estão nos entregando um número bacana, aumentando as oportunidades dia a dia. Aí que eu falo, a simplicidade de vender Logitech. Esse é um ponto. E o segundo que o Paulo mencionou, eu não tenho que explicar quem é a marca. Sim. Ele já usou o teclado, mouse, ele sabe quem é a Logitech. Claro. Sensacional. E outra coisa que eu acho que está passando pelas companhias, Guido, é que muitas delas que usam uma tecnologia tradicional de videoconferência usam em uma sala. Sim. Uma sala grande, uma sala de board, que é como a gente conhece. Determinada. Mas a gente tem um estudo que diz que para cada sala de videoconferência equipada com produto tradicional, tem outras 40 salas que não tem nada. Sim. É somente a mesa e cadeira e uma tela de TV. O que a gente faz é transformar todas essas salas de reunião em salas de videoconferência. Então a gente ganha escala. E quando você mantém uma videoconferência tradicional, complicada, cara, com infraestrutura dedicada, esta sala grande ela passa por um desuso, as pessoas não usam mais. Entendi. E o que está acontecendo nas grandes companhias é que elas estão eliminando os boardrooms e criando o que a gente chama de rodo rooms, que são salas para entre 3 e 8 pessoas. E é onde as nossas câmeras se encaixam perfeitamente, mas nós temos também câmeras para salas para 20, até 46 pessoas, com captação de áudio e imagem em qualidade 4K. Então, essa transformação do modo como as pessoas estão se reunindo, cada vez menos pessoas em salas menores, está dando um ganho de mercado muito grande para as revendas que estão trabalhando com a Logitech e o Intel. Um outro fator que está nos ajudando muito, que era antes visto como um privilégio, depois foi visto como um benefício e agora é uma necessidade, é o que a gente chama de home office ou anywhere office. Uhum. Hoje, cada vez mais as pessoas estão trabalhando de casa, mas ou de qualquer lugar, ou num café, ou num coworking, mas elas precisam de recursos de videoconferência para se comunicar entre si e com os seus clientes, com os seus fornecedores. E a Logitech tem as soluções de câmeras, webcams 4K, headset sem fio, com cancelamento de eco ruído, justamente para esses ambientes abertos ou para os ambientes que a pessoa está num aeroporto, está num café, numa loja ou em qualquer lugar que ele tiver uma privacidade para fazer uma chamada. Isso, para você ter uma ideia, abre o portfólio da revenda para mais de 140 produtos Logitech que hoje estão disponíveis no mercado. E essa entrega fácil e de qualidade está devidamente conectada com o profissional de hoje, com o profissional, como o Paulo disse, que trabalha
de qualquer lugar, em qualquer situação. Não tem mais. Quantas conferências a gente faz por semana? Eu me lembro quando surgiu o advento videoconferência, você ter uma por mês é porque você era importante. Tinha que fazer um agendamento. Um agendamento. Nossa, você falava no Macarrão do Domingo. Essa semana tem uma videoconferência para fazer, era chiquérrimo. Era um evento. Era um evento. Hoje eu tenho uma filha de 13 anos, às vezes eu chego na sala de casa, ela está lá no computador, com 4, 5 coleguinhas da escola fazendo um trabalho. E eles estão usando a videoconferência, mas para eles isso é a coisa mais natural do mundo. Agora você imagina, ela tem 13 anos, daqui a pouco ela vai ter 18, ela vai trabalhar numa companhia tradicional. Se ela encontrar uma videoconferência Walking Dead, né, qual a visão que ela vai ter dessa empresa? Que é uma empresa ultrapassada. Então é por isso que as empresas precisam se atualizar para os próximos usuários do mercado e não para os usuários atuais. Tem que olhar sempre à frente. Olhar sempre à frente. E é exatamente essa visão que a Logitech tem de futuro que nos fez chegar até aqui com quase 40 anos de história, mas já pensando do que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E algumas parcerias, né, Paulo? Pouco tradicionais, eu diria. Peculiares, essa é a palavra. Que o Paulo pode falar muitíssimo melhor do que eu. Uma delas, né, quando a gente começou a evoluir nessa questão de videoconferência, eu cheguei para o nosso presidente, para o Jairo Rosenblit, e falei, olha, cara, nós vamos fazer uma parceria com a Microsoft. Ele falou, cara, mas a Microsoft é o nosso principal concorrente em mouse e teclado. Mas a gente viu que a Microsoft estava olhando para o futuro. Claro. Tanto é que o nome dela é Microsoft. Então ela estava olhando para o Skype, ela estava olhando para o Teams, ela estava olhando para o Skype for Business, e a forma com que as pessoas iriam se comunicar ia fazer da Microsoft grande como ela é hoje. Então a nossa primeira parceria, que eu chamo peculiar, foi com a Microsoft. Hoje a Microsoft é nosso principal parceiro tecnológico. Quanto tempo faz isso, Paulo? Isso faz 4 anos. 4 anos. E hoje a Microsoft acabou de abrir a nova sede aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, num prédio super moderno. São 50 salas de reunião e todas as salas da Microsoft são equipadas com os produtos Logitech. Ai, Guido, vamos marcar um dia. Quero te levar lá. Eu já levei algumas revendas. É uma viagem incrível, porque eles veem todos os ambientes, com cada um com tamanho de sala, com tipo de câmera. E no mundo nós temos 2.500 salas da Microsoft equipadas com os nossos produtos. Uma outra parceria que a gente tem muito forte é com a Barco. A Barco tradicionalmente era um fabricante de telas, né? E ela está se destacando por disponibilizar produtos de compartilhamento de conteúdo, né? De screen share. Então é um parceiro também tradicional e importante da Logitech. O outro parceiro da Logitech super estratégico é a Zoom. A Zoom, na verdade, né, que foi fundada pelo o inventor do WebEx, né? Ele cresceu de uma forma espantosa e hoje a maior parte das nossas soluções estão equipando as salas com Zoom. Mas temos também uma parceria gigantesca com o Google Hangout, com a Starleaf, com a Packzip, com outros fabricantes de cloud, e agora, mais recentemente, fizemos uma parceria com a Creston. Para quem não conhece, a Creston é líder no mercado de automação de salas. E ela chegou até, em certo ponto, lançar uma câmera própria, mas ela entendeu que a Logitech, pela liderança de salas que ela tinha, era mais fácil fazer uma aliança conosco e equipar as salas que já têm tecnologia de automação Creston com as câmeras Logitech. Então hoje você pode ter uma automação de sala Creston com qualquer câmera da Logitech. E essas parcerias se espalham aí por vários outros fabricantes. Tem uma parceria inusual, por exemplo, com a Herman Miller. Sim, a Herman Miller, que é o fabricante de móveis para mercado corporativo. E ela entendeu que ela já não precisa entregar somente o móvel, mas ela precisa entregar o workspace. E o workspace, se você for no showroom da Herman Miller aqui em São Paulo, na Avenida Indianápolis, todas as salas de showroom da Herman Miller têm uma câmera Logitech de videoconferência, que mostra exatamente o ambiente, como ele vai ser quando a pessoa vai montar um escritório novo. Então, e atenção, revendedores lindos da minha vida. Se quiserem, falem comigo, eu agendo lá e levamos o seu cliente final.
que vai ver esse ambiente irretocável, E já aconteceu, viu, Vera maravilhoso. e Guido? Aconteceu de ter Não o é cliente com levar, o canal tudo levar um cliente instalado. para ver uma câmera e o cara falou assim, cara, eu gostei da mesa e da cadeira, eu quero comprar isso. Ou quero comprar como serviço, Sensacional. que é um outro modelo que a gente tem. Claro. Né? Você é o que é o Everything as a Service. Sim. Então ele quer a mesa, a cadeira, a câmera, a instalação, tudo como serviço. E é uma outra oportunidade para as revendas poderem ofertar isso como serviço mesmo, porque o produto não é tão caro, o custo desta locação ela fica super viável para qualquer tamanho de empresa, para qualquer tamanho de bolso, e não precisa de especialização nenhuma em nenhuma das tecnologias. Claro. E projetos de maior vulto, que tomara que venham bastante. Se precisar o financiamento como serviços, a Unintel faz para o revendedor. Nós damos o suporte financeiro sem que ele tenha que ir ao mercado, numa instituição financeira. Nós bancamos esse projeto não só comercialmente, tecnicamente, mas também financeiramente. Mas vocês dão todo o suporte, né? Totalmente. E eu acho que a gente também Quanto tem ente. tido uma outra oportunidade gigantesca para os canais e que a Unintel está nos ajudando muito, é o mercado de governo. Sim. Porque tradicionalmente o mercado de governo só comprava aquilo que tinha a especificação técnica já definida. Exatamente. E por décadas a especificação técnica para videoconferência era baseado nas videoconferências tradicionais. Há quase 5 anos a gente vem trabalhando, ajudando os órgãos governamentais a escreverem os termos de referência baseados em produtos USB. Tá. E hoje o mercado de governo é responsável por 40% do nosso revenue aqui no Brasil. Nós Importante. temos grandes Bastante, iniciativas de governo, porque o governo ele também tinha uma deficiência muito grande de comprar produtos ou muito caros, né, porque era a especificação que tinha, e quando ele tinha um budget menor, ele acabava comprando produtos de baixa qualidade. Sim. E tinha que comprar várias vezes por muitos anos. Todos os anos ele tinha que trocar porque os produtos acabavam. Nós temos um deployment hoje, por exemplo, no Banco Central do Brasil, de 400 câmeras Logitech. Faz 4 anos e nunca tivemos um chamado de suporte para 400 câmeras. Então você imagina o quanto de ganho que o governo tem comprando. E com o uso diário, excessivo, né? Excessivo. O Banco Central Outro do Brasil governo fala tem- com o mundo inteiro o tempo todo. E a gente também tem, óbvio, né, que o foco da Unintel é o mercado corporativo, são as soluções de videoconferência, mas a gente não pode esquecer do nosso legado, que é o mouse e teclado. Claro. Claro. Quantas vezes a gente vai num cliente final ou no governo e fala assim, cara, mas você não tem mouse e teclado mais? Temos, eu vou comprar tantas mil, eu preciso trocar os meus. Também é uma oportunidade para os nossos canais poderem vender todo e qualquer produto Logitech. Sim, sim, claro. Nós temos um case bastante peculiar também do Exército Brasileiro, que ele visitou o nosso showroom e ele viu que nós temos uma linha de games. E nós temos um simulador, um volante para simulador, e ele falou assim, cara, eu tô precisando de uma solução dessa aqui para treinar os meus recrutas antes de dar um carro real para ele. Vamos fazer um simulador com volante Logitech num software que nós desenvolvemos lá no quartel. E eles compraram 60 volantes num edital baseado na tecnologia de gaming da Logitech. Tá. Então, as possibilidades são infinitas. São infinitas. É, uma coisa puxa a outra, não tem Uma jeito. coisa puxa a né? outra. Isso é uma grande oportunidade para as nossas revendas e a Unintel está pronta para vender qualquer um. Totalmente. Tipo de Gente, pode comprar tudo. O que a gente não tiver em estoque hoje, em 20 dias está lá e fazendo o que a gente ama, que é vender, né? Claro. Nossa, nada me dá mais felicidade Do que vender. do que vender. Adoro. É isso aí. Acho bom demais. Exatamente. Agora, Paulo, me diz uma coisa. Você está falando, você falou de governo, você falou de mercado corporativo, falou de mercado do usuário final. A Logitech não tem venda direta de espécie alguma? Não, de forma alguma a Logitech não tem nenhuma venda direta para o usuário final. Toda a nossa venda é feita através de canais, porque nós entendemos que o canal que faz uma venda consultiva, que faz uma demo, que faz uma POC, uma prova de conceito, vai lá, leva o equipamento, a experiência para o cliente, ele tem que ser beneficiado. E não faria nenhum sentido ele fazer todo esse trabalho e a gente ter uma venda direta. Então toda a nossa venda é através dos nossos canais. Mas vale frisar, né, Paulo, que apesar de não ter nenhum executivo vendendo, Ah, sim. temos executivos
suportando a operação comercial do canal. Hoje nós temos, suportando não só a operação do canal, mas também da distribuição, a Heloísa De Vito, que é a nossa Channel and Distribution Manager. Maravilhosa. Temos o nosso Direct Touch, que é o Thiago Valadão, que ele faz, na verdade, esse papel de ir no cliente final, levar essa experiência para o cliente final, trazer a oportunidade para o revendedor. E temos o Leonardo Andaco, que é nosso Sales Engineer. Eu digo muito mais Sales do que Engineer, porque a engenharia da Logitech está toda pronta para ser usada no USB. Então toda essa infraestrutura de pessoas está à disposição dos canais dos nossos distribuidores. E também o canal que precisa de suporte no segmento de governo tem o Franklin, que está sempre atento aí ao que nós precisamos. E essa foi uma necessidade, Guido, bastante peculiar também, de encontrar uma pessoa que pudesse atender o mercado governamental. E eu tive uma dificuldade de quase 1 ano para contratar essa pessoa. Por quê? Porque precisava de algumas características. Sim. E a principal dela é a credibilidade. Claro. Né? E convenhamos que muitas vezes é difícil você encontrar um profissional que mora em Brasília, que tenha todas essas características, que não seja essencialmente técnico, mas seja comercial e que atenda essas características. E a gente encontrou o Franklin Nascimento, que é um profissional super capacitado, mas que tem uma característica super importante para a Logitech, que é a credibilidade e o conhecimento do mercado corporativo, do mercado governamental. Agora, Vera, deixa eu ver com você uma coisa agora, que minha experiência no mercado diz que isso pode acontecer e costuma acontecer. Vamos supor que a revenda tenha um projeto de marketing e ela precise de um suporte. É só trazer. A Unentel está prontíssima para ajudá-los, para deixar com o formato que é necessário para apresentarmos para a fábrica, para a nossa Logitech, e fazemos isso com muito prazer, com muita disponibilidade. Aliás, aqui quem devia estar falando de marketing são vocês dois, que juntos eles dão mais ou menos uns 400 anos de experiência em marketing. Não pela idade, pelo conteúdo. Esses aí têm repertório nesse assunto. Mas sim, estamos prontos para ajudar a nossa revenda a desenvolver um bom projeto de marketing para a marca Logitech. E te deixa tranquilo isso, Paulo? Me deixa muito tranquilo, porque o importante que eu ia comentar é que o nosso marketing, ele hoje está muito mais voltado para a experiência do usuário do que para a demonstração do produto. Ele tem que sentir que aquilo pertence a ele. Então os nossos modelos de eventos são eventos como sensoriais. Ele tem que usar o produto para saber que não é um monstro, que não é um Walking Dead, que não vai mordê-lo, né? Então é essa característica do marketing que a gente tem. O marketing também voltado para essa geração que eu comentei, a nova geração de usuários, que são gerações Y, X, Z, ou seja lá qual seja a letra, mas ele está antenado na tecnologia. Então a gente não pode pensar no marketing tradicional de anúncio, somente um anúncio de revista ou somente um post na internet. A gente tem que prover essa experiência, e é esse o trabalho que a gente vai fazer forte com a Unentel para as nossas revendas e ajudar as nossas revendas a fazerem eventos para usuários finais baseados neste posso conceito. Contar para as revendas do Nordeste? Pode. Logo menos vamos ter um evento lá. Queridas revendas do Nordeste, estamos formatando um evento para muito breve para essa região que a gente tanto ama e onde a gente está. Onde a gente está também. Então, logo novidades sobre isso. Vai ser lindo. Você está atuando lá também, Vera? Opa, Brasil todo. É, Brasil todo? Eu achei que era só Sudeste e Centro-Oeste. Brasilzinho todo. São espertos eles. Eles são inteligentes. Eu falo para eles, eu tenho que ficar quieta, reconhecer que vocês são bons, vocês me contrataram. Mas é muito divertido trabalhar lá. Entendi. Muito bem, minhas crianças. Acabamos de chegar aqui. Muito bom. Vocês fazem uma selfie comigo? Não, sempre. Todas. Selfie histórica. Vamos lá. Outro tira você. Posso tirar o meu?
bem, me faz bem. Então andando de carro, coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra mim.